love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Os patronos decidiram, está decidido. Hoje vou partilhar convosco todo o meu portfólio de investimento, desde as posições que tenho nas mais de 80 empresas, bem como os investimentos em criptomoedas e outros ativos financeiros. O episódio 6 já tinha algum tempo e hoje vamos revisitar então o tema. Antes de começar, tenho sempre de vos pedir que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também alerto que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. E vamos começar por ver as minhas empresas no setor das comunicações. Com 6 empresas, Disney e AT&T ocupam os lugares de maior destaque. Este é um setor onde as empresas apresentam fluxos de caixa geralmente constantes, mas com uma intensidade de capital tremenda. Os custos fixos com infraestruturas ou com parques, por exemplo, levam grande parte dos fluxos de caixa. No entanto, acho que é um setor bastante resiliente e com boas perspectivas futuras, apesar de atualmente ser um oceano de vermelho. Estou a procurar aumentar a minha exposição em empresas como a Comcast e a Paramount e potencialmente a Warner Bros, caso atinjam valores ainda mais baixos. No total, o portfólio apresenta uma exposição de apenas 5% a este setor. O próximo setor é o consumo a retalho com 10 empresas. Este é um setor cíclico, sofrendo em períodos de recessão, mas com fortes recuperações nas expansões económicas. Aqui podem ver algumas empresas ligadas a áreas muito diferentes, por exemplo, materiais de construção, estão representados pela Home Depot e pela Lowe's, a área têxtil pela Gap, VF Corp, Hanesbrand e Ralph Lauren, a área de bebidas pela Starbucks, equipamentos tecnológicos pela Best Buy e Sony e por último a Hasbro, ligada ao entretenimento com brinquedos e jogos para todas as idades. A exposição do portfólio a todas estas empresas é de quase 10%, com maior equilíbrio do que vimos anteriormente. Best Buy, VF Corp, Home Depot e Starbucks são as maiores posições e a Hanesbrand a mais pequena. Como é um setor cíclico, não quero aumentar muito mais a minha exposição ao mesmo, mas vou estando atento às oportunidades que o mercado pode oferecer. De seguida, temos um setor bem defensivo, orientado ao consumidor. Aqui encaixam as empresas que vendem produtos considerados essenciais no cotidiano das pessoas. As mais conhecidas são a Coca-Cola e a General Mills, mas o meu portfólio tem ainda a Archer Daniels Midland, ligada à transformação e transporte de matérias-primas relacionadas ao setor agrícola, a HelloFresh, uma empresa alemã responsável pela compra eficiente de ingredientes e planos de alimentação, a Mondelez, ligada aos snacks e chocolates como a Milka ou a Oreo, a Tyson Food, uma das maiores produtoras de carne a nível mundial, e por fim a Sprouts Farmers Market, que é uma empresa ligada à venda de vegetais e produtos biológicos ou saudáveis nos Estados Unidos. Todas juntas representam quase 5% do portfólio e a única com um investimento considerável, a HelloFresh, é a que atualmente apresenta maiores perdas, quase 60%. Este é um dos casos onde os meus reforços deveriam ter sido mais graduais, visto que rapidamente cresceu para quase 2% do portfólio com um custo base muito alto. Estamos sempre a aprender. Vocês podem reparar que neste setor não há dividendos muito altos, atualmente nenhum supera aos 3,5%, e isso vem também da estabilidade e maturidade dos negócios, que são já empresas estabelecidas no mercado com poucas oportunidades de crescimento. A exceção é mesmo a HelloFresh. De seguida, temos o setor da energia. Neste último ano, este é o setor com maior rendimento e as empresas no meu portfólio beneficiaram um pouco com isso. Mais a EOG Resources e a ExxonMobil, apesar de todas terem performances positivas. E se todas são empresas ligadas ao petróleo, representam operações bem distintas. Se por um lado a Exxon e a EOG são responsáveis, por exemplo, pela extração do petróleo, entre outras coisas, a Energy Product Partners e a Phillips 66 são só responsáveis pelo transporte e armazenamento. No caso da EPD, inclusivamente de outras substâncias como o gás natural. Nestas empresas, tradicionalmente, as rentabilidades do dividendo são superiores, normalmente acima dos 3
3,5%, porque nem sempre existem novos projetos onde investir os lucros anuais. Também são consideradas cíclicas porque seguem muito de perto as variações nas matérias-primas, como o petróleo ou o gás natural. O próximo setor é o setor financeiro. Desengana-te se pensas que aqui estão só bancos. Das 10, 2 são bancos americanos e 2 são bancos do Canadá. A Discovery é uma espécie de banco digital, mas foge um pouco ao negócio tradicional dos mesmos e, pessoalmente, considero uma empresa de crédito. O resto são instituições financeiras com negócios diferentes. Tenho 2 seguradoras, como a Prudential ou a Unum, uma empresa que é um market maker de ETPs, especialmente na Europa, a Flow Traders, e uma empresa que é uma firma de investimento, a T. Rowe Price. Esta última representa a maior fatia do setor, cerca de 2% do total do portfólio. Em geral, os bancos são empresas que apresentam melhores resultados em ambientes com taxas de juros elevadas, e isso também se confirma com a diferença de performance que podem observar. Empresas que estão diretamente ligadas aos mercados de investimento, como a Flow Traders ou a T. Rowe Price, a performance é negativa e no caso da Flow Traders, a desvalorização do euro também não ajuda. Já os bancos e instituições de crédito, apesar de terem corrigido um pouco, ainda estão no verde, pelo menos no meu portfólio. No que respeita ao setor da saúde, tenho 7 empresas, a maioria farmacêuticas, mas outras também como a Elevance ou a Johnson & Johnson, que apresentam um modelo de negócios um bocadinho diferente. Estão todas muito equilibradas, sendo que a Bristol Myers Squibb e a Merck são as maiores posições deste setor. Este tipo de empresas tem também boas rentabilidades do dividendo, acima dos 3%, sendo que a Elevance, antigamente conhecida como Anthem, tem um dividendo mais baixo porque apresenta também crescimentos do mesmo bem elevados. A seguir temos o setor industrial. Algumas empresas de companhias aéreas, a Delta Airlines e a Southwest Airlines, 2 empresas do segmento aeroespacial e tecnologia militar, como são a Lockheed Martin e a General Dynamics, a Emerson Electric, ligada a serviços e produtos de eletricidade, a Cummins, uma das maiores fabricantes de motores de pesados do mundo, a Caterpillar, também dedicada não só a motores, mas também a maquinaria pesada, e a 3M, com uma série de produtos variados em vários domínios. Este setor, novamente, ronda os 10% de exposição no portfólio, sendo que a 3M e a Lockheed Martin são as maiores posições. A rentabilidade do dividendo aqui já é mais comedida e as companhias aéreas, devido à situação pandémica e aos apoios que receberam do governo, tiveram de suspender o dividendo. Pessoalmente, estou de olho noutras empresas deste setor, como a Parker Hannifin, a Union Pacific ou a A.O. Smith, para abrir uma nova posição e diversificar a minha exposição. O próximo é o maior setor do portfólio, o setor da tecnologia. Com 18 posições em carteira, todas com modelos de negócio diferentes, temos PayPal e Visa que beneficiam de transações ou pagamentos, temos a ASML que vende máquinas de fabricar chips, a Intel que fabrica, entre outras coisas, os seus próprios chips, temos a Nvidia e a Texas Instruments que, apesar de utilidades diferentes, também estão ligadas ao desenho e aplicação desses chips. Temos Apple e Adobe, 2 gigantes com produtos ou serviços que dominam o mercado, a Cisco, a Motorola, a Automatic Data Processing, a Alphabet, a Alibaba, Broadcom, a Accenture e, como não podia deixar de ser, a Microsoft. Cada uma delas terá o seu episódio dedicado, algumas até já foram publicados, assim que, se procurares no canal, podes encontrar mais informação individualmente. De todas, 6 têm um peso considerável no portfólio: Adobe, Alibaba, Broadcom, Alphabet, Microsoft e Viva, e, no cômputo geral, este setor representa 30% do portfólio. Não tenho muita intenção de superar este valor, apesar de, na generalidade, apresentar perdas em muitas posições. Se o mercado continuar a cair, vou reforçando aqui e ali alguma posição onde eu vejo maior potencial para os próximos anos, mas sempre tendo em conta os limites de exposição que mencionei. O setor das matérias-primas tem apenas 3 empresas: a Endeavour Mining, a Nucor e a West Rock. A Endeavour Mining é uma empresa ligada à extração de ouro, a Nucor ao alumínio e a West Rock às embalagens de cartão. Representam uma percentagem muito reduzida do meu portfólio, apenas 2%, e que seguem o mesmo conceito que expliquei no setor da energia. Estão diretamente correlacionadas com a matéria-prima que exploram. Faltam apenas 2 setores. Um deles é o setor dos REITs. Aqui tenho 8 empresas com exposições a diferentes tipos de propriedades. American Tower e Crown Castle são REITs que estão ligados
à infraestrutura de telecomunicações. Omega Healthcare e Ventas são REITs ligados a propriedades de cuidados continuados ou de lares. A Simon Property é um REIT de centros comerciais. A Avalon Bay e a Federal Realty são REITs de apartamentos e moradias familiares. E a Realty Income é um REIT ligado sobretudo a propriedades comerciais de lojas ou restaurantes. Anualmente, estas empresas pagam-me mais de $220 por agora e a maior exposição do portfólio é a Avalon Bay e a Simon Property. As rentabilidades deste tipo de empresas são normalmente mais elevadas, perto ou acima dos 4%. Por fim, o último setor, o setor das utilidades. Aqui estão empresas que fornecem serviços de caráter público, como eletricidade, água ou gás natural, e que no meu caso são apenas 5. Das 5, nenhuma está relacionada com o fornecimento de água ou produtos associados a esse bem essencial, e é por isso que também procuro alguma exposição, como mencionei anteriormente, ou até mesmo na análise da Xylem no episódio 88. Este tipo de empresas são mais defensivas, com crescimentos muito mais modestos, porque a maioria opera em mercados regulados. Ainda assim, o dividendo é muito atrativo, em quase todas, e permite aguentar o portfólio em contextos de crise. No geral, tenho 86 empresas no portfólio, o que para alguns pode parecer exagerado. É praticamente impossível acompanhar todas estas empresas trimestralmente ou diariamente, mas é o nível de diversificação com que me sinto confortável e, além disso, como confio na minha análise, basta ir seguindo anualmente para perceber o ponto da situação. A diversificação do portfólio passa então por uma maior exposição ao setor da tecnologia, seguido por 3 mais ou menos idênticos, os REITs, as industriais e a saúde. Depois, o consumo a retalho e o setor financeiro representam valores abaixo dos 10% cada e os menos representados são os setores do consumo defensivo, utilidades, energia, serviços de comunicação e materiais. Falando noutros produtos financeiros, tenho um PPR de capital garantido da Lusitânia, o qual rendeu, contando com o benefício fiscal, 13% até aos dias de hoje, um certificado do Tesouro com uma rentabilidade residual, um valor desprezável em ouro e cerca de $2.300 em criptomoedas, que está flat nos dias que correm. No total, estamos a falar em investimentos de 50 mil euros, que atualmente valorizaram 19,5%. O portfólio de ações é obviamente o que apresenta melhores resultados até à data, com 27%. Se gostas deste tipo de transparência, só tens de deixar um like e subscrever o canal, obviamente, se ainda não o fizeste. Esta semana ficou marcada pela apresentação da proposta inicial do Orçamento de Estado, que entretanto vai ser discutido na Assembleia da República e provavelmente aprovado, sem grandes alterações, já que o PS tem maioria absoluta. Alguns pontos a salientar são a tributação das mais-valias, obtidas com as criptomoedas, em sede de IRS de 28% no primeiro ano. Isto significa que abrir e fechar posições com criptoativos no mesmo ano obriga-te a declarar as mais-valias resultantes dessas operações. Se mantiveres essas posições por períodos superiores a um ano, então não és obrigado a declarar as tuas operações. Algo que também foi mencionado e que gerou algum ruído foi a disparidade entre a subida do indexante de apoios sociais e as pensões. Ora, o indexante sobe 8% e as pensões apenas 4%. O indexante, ou o IAS, como é conhecido, é o valor usado pela lei para definir não só os descontos da Segurança Social, mas também os apoios sociais. E uma das razões, quiçá a mais importante, pela qual esse indexante sobe 8% e as pensões apenas 4%, prende-se com as despesas da Segurança Social com cada tipo. Vejam a diferença entre o montante gasto em pensões, cerca de 12 mil milhões de euros, até ao mês de agosto, e os valores dos tais apoios sociais, que, se chegarem a metade desse valor, é uma sorte. Assim que não vão na cantiga do apoio aos mais necessitados. Aumentaram mais o IAS, porque a despesa com os apoios sociais é menor. Ponto. Noutra nota, o Eurostat publicou a evolução do preço das casas e das rendas desde 2010 e Portugal está ali pelo meio, com uma subida de quase 80% nos preços e perto de 30% nas rendas. Há um conjunto de razões que determina este comportamento. Se por um lado é visível um decréscimo na construção de novas casas desde o ano 2000, por outro, a nossa população residente não aumentou, pelo que o aumento da procura não é devido à pressão demográfica.
Por outro lado, ao consultar a evolução das transações dos alojamentos, vemos que a grande maioria da compra e venda são sobre casas já existentes. Isto significa que as casas estão a trocar de mãos, alimentando a especulação do preço. Mesmo o número de novas casas é praticamente constante e até capaz de diminuir devido à escalada recente nos custos dos materiais. Esta especulação é alimentada pelo recurso ao crédito de habitação, que, pasmem-se, tem vindo a subir desde 2012. Era tão bom que existisse uma explicação para um aumento tão acentuado do crédito nos últimos anos. Antes de passar ao estado do portfólio, ainda uma nota para o mortal à retaguarda do governo do Reino Unido, que afinal já não vai cortar impostos às empresas, mas sim aumentar os mesmos. É tão triste quando um governo de um país autónomo, como o Reino Unido, manda zero, e digo zero, sobre a política económica. Quem manda é o capital, e o capital gosta de manter o status quo. Consegue imaginar Portugal numa situação idêntica? Pois eu nem me atrevo. Bom, os mercados tiveram então uma semana mista, com o Nasdaq a perder mais de 3%, mas o Dow Jones, por exemplo, a fechar positivamente em 1%. O portfólio, esse fechou nos 9% de valorização e vai nos $20 recebidos em outubro. A nível de compras, esta semana reforcei as empresas, Endeavour Mining com 2 ações e a T. Rowe Price com uma ação. E é tudo por hoje. Já sabes que podes partilhar as tuas opiniões na caixa de comentários e não te esqueças de aproveitar a ação grátis na Trading 212 com o código DIVIDEND. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.